Vamos analisar o Brasil em 2025. E é muito importante a gente entender que a astrologia não se baseia em uma bola de cristal. Não existe isso. Existe a compreensão de que o universo, como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, atemporal, tudo, absolutamente tudo, já existe na ordem da divindade. No tempo da divindade já está pronto. Deus é perfeito, feito na totalidade. Então, é natural que essa ordem divina tenha um movimento cíclico, por ser total, né? Ele já é existente em toda a essência. Então, Deus não pode pensar, porque se ele pensar, ele é humano. Deus é por si só, é uma ordenação. Essa ordenação está em todos os cantinhos, qualquer micropartícula do universo é a presença da ordem divina. Então, da mesma forma que o movimento dos átomos, dos elétrons e dos nêutrons e dos pósitrons e dos neutrinos, todos eles estão em movimento, como o nosso DNA, que se uniu do pai e da mãe, conectado. Conectou ao acaso? Não. Conectou porque a ordem divina, em sua essência, é como um relógio. As engrenagens estão funcionando para que o segundo de agora esteja conectado com o segundo daqui de 1 milhão de anos depois, como 1 milhão de anos atrás. Agora, quando ocorre a gestação, todo o cenário da gestação, todos os acontecimentos na vida da mãe, do pai e do ambiente ao redor vão estar sincronizados com o nascimento dessa criança. Afinal de contas, nós estamos vendo o momento do nascimento e não o momento da fecundação, porque tudo está conectado. Eu faço um mapa da morte das pessoas. Pessoas me dão uma data, meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Eu peguei a hora exata que eles faleceram e fiz o mapa. E estava sincronizado com a imagem que eles deixam para as pessoas no mundo. Assim também o Brasil. O Brasil teve um momento de nascimento que não era aquele momento do grito de Ipiranga, independência ou morte, não. Era toda uma conexão com o passado do Brasil e os acontecimentos que estavam ali ao redor daquele momento. Então, o Brasil tem um mapa astrológico com muitas coisas boas, porém, essa linha vermelha é o que causa a maior dificuldade para o povo brasileiro. Por quê? As linhas vermelhas são linhas de tensão, linhas de conflito. As linhas azuis, linhas de harmonia. Então o Brasil, por exemplo, tem a Vênus no signo de Leão. Leão é o signo do brilho, da beleza, da sedução, do encantamento. Então as mulheres brasileiras têm a característica da mulher bela, encantadora. O Brasil ama seios pequenos, diferente lá dos Estados Unidos, que com Vênus em Câncer gosta de mulheres com peito grande. Cada jeito de ser de cada país. Quando nasce um país, por uma independência, por alguma ação, surge aquela nação, ganhou um nome. Se você olhar o mapa astrológico, vai estar conectado com o passado, mas também com as características daquele povo que está ali formando esse país. O Brasil nasceu com a Lua e Júpiter em Gêmeos. Gêmeos adora mentira, adora piada, adora brincadeira, adora pegadinha, adora dançar, adora festividades coletivas. É próprio do povo brasileiro. Mas nasceu com Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, que é trabalhador, crítico, tá na fila do banco, fila de 10 quilômetros, mas tá criticando, mas tá ali. É porque tem essa característica do povo brasileiro. Critica tudo, mas leva tudo na brincadeira. Veja o brasileiro como adora as piadas de si mesmo. É a maior crise. E eles estão rindo, brincando. Agora vai acontecer isso. Tudo na brincadeira. Isso é o povo brasileiro. Agora, sexualidade extrema. Nossa, Marte em Escorpião. O povo brasileiro tem a sexualidade aflorada, mas com muito conceito religioso, porque a casa 9 é a casa da religiosidade. Então, o sujeito está lá na missa rezando, mas já desejando lá o negócio e fica lá. Uma característica própria do povo brasileiro. Um desejo sexual latente, instintivo, mas reprimido por valores morais, religiosos, devido a essa combinação. Tanto que o povo brasileiro sabe que na descoberta do povo, do Brasil, né, quer dizer, quem descobriu eram os nativos daqui, mas
quando veio a colonização dos europeus, os portugueses, já fizeram a primeira missa. É coisa bem da ligação religiosa do passado brasileiro e da questão da religiosidade portuguesa. Ora, quando o Brasil nasceu, Plutão, deus das riquezas subterrâneas, dos instintos mais latentes subterrâneos, do que está escondido, estava na casa 2 do mapa do Brasil. E a casa 2 é patrimônio. Então o Brasil é um país que nasceu por essência com uma riqueza no subsolo, no subterrâneo muito forte. Ora, essa riqueza era o que se desejava tirar, explorar, roubar, para levar para a Europa. Era essa a ideia, não era para o Brasil. Era para tirar tudo daqui e levar embora. Ora, até hoje é assim que acontece. O povo brasileiro não sabe lidar com sua riqueza para o bem do próprio país. Isso é até que surge um novo Brasil, um outro nome, outra independência, se divida o Brasil em 2, e aí o outro vai nascer, lógico, vai nascer com características muito parecidas com o pai e o filho, né? Um vai ter que carregar a história do outro. Mas essa combinação de Plutão em conflito com Urano e Netuno é terrível para o Brasil. E nós estamos à beira, em 2025 será caótico e 2026 caótico, não só para o Brasil, porém o Brasil em si terá Netuno em conjunção com Plutão, Saturno em conjunção com Plutão. Na passagem dos astros, imagina, Plutão nunca esteve aqui em passagem no mapa do Brasil, nunca. Por quê? Porque ele está aqui, ó. Desde que o Brasil nasceu, Plutão demora 250 anos, então ele ainda não deu uma volta completa. Agora, ele está entrando em Aquário, acabou de entrar em novembro de 2024. Ficou aqui, 2023, 24, entra, sai. Tem avisado isso, contado isso? E agora chegou o fim da tirania. Quando Plutão entrou em 2008 em Capricórnio, trouxe a tirania. E isso aconteceu quando ele passou há 250 anos atrás, em Capricórnio, trouxe a tirania também. E a ponto de prender agricultores. Teve uma grande seca por causa de vulcões que explodiram, um no Japão e outro na Islândia, que trouxeram uma seca de 10 anos, fome de 10 anos no mundo. E a Europa sofreu muito. O Japão perdeu 25% da população numa seca causada por vulcão, inverno global que é chamado. Nós estamos aí com os vulcões explodindo novamente, há previsões de perda de agricultura muito forte. Então, nós estamos repetindo um ciclo plutônico que vai durar 20 anos. E foi quando ocorreu a Revolução Francesa, de um monte de gente que os tiranos prenderam nas bastilhas dos países, e a revolta dos jovens que nasceram com Urano em Aquário, naquela época também, e agora também. Serão os precursores de uma revolta popular muito grande contra a tirania, porque agora todo mundo sabe que a tirania está aí. Domínio de grandes corporações que se reuniram com os poderosos, a droga e o tráfico, tudo se uniu ao poder para dominação da população. Porque Capricórnio quer ele ser o que manda, o que define tudo, o que é o paizão, que eu que sei o que é melhor para todo mundo. Mas logo depois vem uma geração de revolta, de quebrar tudo e vamos mudar o mundo, vamos colocar em ordem, mas uma ordem ideológica, uma ordem cheia de vontades que não são verdadeiramente harmônicas. Tanto que logo que Plutão entrou em Aquário, houve a Revolução Francesa e houve a guilhotina como uma forma de punição dos ditadores do passado, e até quem trouxe a Revolução Francesa foi para a guilhotina também, porque ele voltou, ele começou a ser tirano também. Então, a loucura cega da ideologia mata o próprio cara que levou a ideologia adiante. Mas nós estamos num momento muito forte, porque desde o século III, quando se fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, hein? Olha a conexão que nós temos do passado, que Saturno e Netuno não entram em Áries juntos. Olha que coisa interessante. Netuno demora 165 anos para dar uma volta no céu, aproximadamente, às vezes é 64, 166, mas é 165 a média. Então não é fácil os dois estarem
entrando em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, que é o início de um ciclo. Peixes é a final de um ciclo. Então, 2025 e 26, com Saturno e Netuno em Áries, juntos, gente, eu não consigo imaginar algo do que um restart para a humanidade, um recomeço de tudo. Traumático, claro, nada é fácil quando você dá um recomeço. Imagina, uma tempestade vem, sai aquela avalanche, destrói uma cidade inteira, todo mundo tem que recomeçar do zero. É fácil? Não. O mundo vai ter que recomeçar. E isso vai acontecer a partir de março. Plutão já entrou em Aquário em novembro de 2024, para ficar 20 anos. Já trouxe desde 2023 uma explosão de vulcões muito fora do normal para nós, né? Que não estava acostumado com isso. Trazendo a seca da Amazônia, desde que começou a explodir os vulcões na Islândia, por longo período, trouxe a seca da Amazônia. Eu que moro aqui, eu acompanho. Quando começou a explosão dos vulcões na Islândia, eu já sabia que o mundo ia ter uma mudança grave por causa de vulcões. Eu tenho avisado isso a todos vocês nos vídeos que eu tenho lá no canal do YouTube, aqui também nas redes sociais todas. Eu tenho mostrado que 2025 seria um restart, mas que 2023 já começaria mudanças climáticas graves por causa de vulcões. O pessoal falando, o homem está destruindo. Eu falava, gente, um vulcão muda todo o clima do planeta. E assim, a seca na Amazônia começou grave em 2023, porque em 2022 começou a explodir os vulcões e abrir fendas, e muda os ventos, muda o ciclo das chuvas. Assim, nós estamos em 2023, a maior seca histórica, 2024 a maior seca histórica, a mais grave do que 2023, porque ficou sem recarga das águas na Amazônia por causa de falta de chuva em 2023. Em 2024 choveu pouco. E agora nós estamos em 2025 com uma seca bem grave, começando a se recuperar devagarzinho. A espera é que, se não chover muito e se continuar os vulcões explodindo na Islândia lá e no Japão e outros pontos do mundo, não tem jeito. Nós vamos ter que se acostumar por um longo período de mudanças e que vai afetar a agricultura, e somente os lugares onde tiver agricultura irrigada é que vai ter produção de alimento, e isso vai causar um custo maior de alimento no mundo e, consequentemente, guerra por causa de alimento, guerra por causa de domínio, necessidade de recursos. Então nós estaremos em 2025 iniciando um grande restart para o mundo inteiro, e para o Brasil gravíssimo, porque eles estarão em cima de Plutão. Ora, quantas vezes isso aconteceu? Netuno, ele passou aqui sobre o ponto do Brasil quando estava 14, 28, 42 anos. O Brasil, quando tinha 42 anos de independência, houve a passagem de Netuno em conjunção com Plutão. De lá para cá não passou ainda, está passando agora. Então a gente pode olhar o passado e entender o presente e o futuro. Agora, também Urano estará saindo de Touro para Gêmeos. Nossa, isso aí a cada 86 anos ocorre isso. Então, nós temos uma passagem muito séria a acontecer. Saturno, 28 anos, ele dá uma volta no céu. E aí? A cada 28 anos nós temos uma passagem de Saturno em conjunção com Plutão. Basta a gente olhar esses ciclos e vai entender a crise que o Brasil vive a cada 28, 29 anos, com Plutão passando aqui. Urano entrando em Gêmeos somente a cada 86 anos. E, claro, quando ele passa em condição com Júpiter e Lua, ele traz uma revolução cultural, social muito grave. E nós temos que entender que os ciclos estão sempre em movimento, não para. Mas essa linha vermelha no mapa do Brasil é o calo que o Brasil tem. O sujeito nasceu com aquele problema, é aquele problema pro resto da vida. E aí toda vez que um astro passa aqui, ocorre então esse problema. Ativa esse problema da pessoa. Então nós temos que ter cuidado com essa grande transformação brutal que vai acontecer no mapa do Brasil. E se a gente for olhar no passado, houve a instalação do Estado Novo. O Estado Novo foi um ditador que chega e fala, eu mando aqui, tudo sou eu. E o mais interessante
é que estava à beira de uma guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. E esse ditador estabeleceu que o Brasil não iria se envolver. Mas chegou uma hora que ele teve que se envolver. E aí, quando ele se envolve a favor dos aliados contra a Hitler e começa então a mandar soldados para a guerra na Europa. Mas já tinha avançado bastante. Então nós estamos vivendo um período muito parecido. A Segunda Guerra Mundial trouxe transformações brutais para a humanidade e nós estamos à beira de uma grande guerra, talvez Terceira Guerra Mundial, que parece que é o que vão chamar, mas que o Brasil vai ficar ali repetindo a história do passado. Só que os outros astros não estão na mesma posição. Portanto, nós estamos diante de um ciclo astrológico extremamente forte. O planeta Urano está passando nesse momento, bem nessa linha aqui, chamado fundo do céu. Eu avisei que 2024 começaria uma revolta popular muito grande. Essa revolta já está acontecendo. Essa revolta, ela é silenciosa porque o povo brasileiro está sobre uma ditadura tirânica e os tiranos se uniram para dominar o mundo. Então nós temos um Congresso podre, cheio de bandidos, cheio de gente só usufruindo da riqueza do povo brasileiro, que é essa riqueza aqui, ó, que o Brasil tem uma riqueza muito grande. Então, é difícil o Brasil ir à bancarrota, ou seja, falir de vez, porque nós temos um país de uma riqueza absurda no subsolo, uma riqueza muito grande, e muito desejado pelos outros países. Então, isso permite que o Brasil seja sangrado por esses tiranos por muitos anos, né? Desde que o Brasil nasceu como independente, que o Brasil é esfoliado, tirado, né, roubado. E aí, essa tirania vai receber agora, com Urano passando para Gêmeos e Plutão em Aquário ativando os jovens que nasceram de 95 a 2003, eles vão ter uma revolta brutal igual à Revolução Francesa. Isso já está óbvio. Os jovens já descobriram a besteira que eles fizeram, já descobriram que entregaram o Brasil aos bandidos novamente. Então, a revolta vai se dar porque eles agora estão prejudicados, estão tentando tirar a internet deles, a liberdade de falar, estão fazendo os preços das coisas subirem, os sonhos deles acabaram. Por quê? Porque os ladrões se uniram para, no limite máximo, roubar o máximo que pudessem. Porque Plutão estava saindo de Capricórnio em 2023, 2024. Agora que ele entra em Aquário, vem a revolta completa. E como Saturno e Netuno passando em Plutão, em Áries, ai meu Deus, aí é um vulcão explodindo e afetando o mundo inteiro, além de gravemente o povo brasileiro e as riquezas brasileiras. Lembra que na riqueza brasileira foi levada para a Segunda Guerra Mundial, inclusive com os minérios de ferro sendo extraído a todo toque de caixa para fazer armas para a Segunda Guerra Mundial. As Minas Gerais, que tinham ouro, passaram a ter na Segunda Guerra Mundial a importância do ferro, minério de ferro. E assim construir a toque de caixa a ferrovia para trazer o minério para o Porto de Vitória e enviar para o resto do mundo, principalmente os aliados da guerra. Então a riqueza brasileira vai ser de novo esfoliada pela necessidade de guerra. Quem sofre com isso? Lógico, o povo todo. Na guerra quem sofre é o povo. Veja lá na Ucrânia, na Síria, quanto povo sofre por causa de tiranos tentando ainda se manter no poder. Só que essa geração que vem para uma nova Revolução Francesa, ela vai afetar o mundo todo, a revolta de criar um novo movimento social, político e um modo de gerir a riqueza do mundo na mão do povo. E é onde entra os interesseiros, né? Aqueles que são idealistas na hora que não tem o poder, na hora que tem o poder quer usufruir igual os ditadores, que eles nasceram, cresceram vendo os ditadores. Aí vem o povo e fala, você tá também assim, ó, vai para a guilhotina. É possível que surja uma nova forma de guilhotina. Talvez não aquela sangrenta, onde até as crianças ganhavam brinquedos, pode pesquisar aí, de guilhotinas pequenas, de 40, 50 centímetros, com bonecos de pano com uma bexiga cheia de sangue de algum animal, galinha, e a criança brincava de cortar a cabeça do boneco e derramar sangue. Então, Aquário é um signo sanguinário. Ele, em princípio, é ideológico, é o bem da coletividade, mas na hora que ele puder, ele mata todos que ele achar que não são
dignos de estar na coletividade, porque ele é oposto a leão, ele vai querer lutar contra os que brilham, os que tiveram poder, os que são ricos, os que são cheios de glamour. Aquário quer destruir tudo isso. Por isso que Aquário representa na astrologia o período do degelo das montanhas no hemisfério norte, no sul também, mas principalmente no hemisfério norte, onde surgiu a astrologia dos caldeus. Ocorre o degelo, desce aquela água destruindo tudo. Então a casa do rico que está ali na beira do rio vai para o fundo do rio. Então iguala todo mundo, tanto rico, pobre, todo mundo passa por dificuldades. Por quê? Porque assim Aquário quer. As ondas, né, essa simbologia de Aquário, são os raios, trovões, e vindo aquela explosão de águas do céu, é o aguadeiro, aquele que joga a água lá do cântaro, lá de cima. Então, nós estamos numa transição de era, daqui a 130 anos inicia a era de Aquário, saindo da era de Peixes, muito importante, olha, só para vocês entenderem que a cada 2160 anos aproximadamente muda uma era. Na era de Touro, quem é que era o simbolismo? O que era o simbolismo? Bezerro de ouro. Os faraós dominando, né, tudo, né, como simbologia da nossa cultura ocidental. Depois veio o carneiro sendo ardido lá no fogo do altar, o masculino muito ativo, Salomão com 1.700 mulheres, Davi com 77 mulheres, abençoados, era o masculino, os guerreiros lá lutando, milhares, milhões, tivemos, a história conta de 1,5 milhão de soldados lutando pelo exército de Dário. Então veja que era uma coisa belicosa, guerreira, agressiva. E aí veio na era de Peixes, não, para de queimar carneiro na igreja, eu sou o cordeiro, eu vou morrer pela humanidade, eu vou ser crucificado, eu vou tirar o pecado do mundo. Para que tirar o pecado do mundo? Alguém tira o pecado do mundo? Não, mas é o simbolismo de Peixes, de morrer pela humanidade, sofrer pelos outros. E aí vem a mentira, a fantasia, a ilusão de um mundo perfeito, maravilhoso. Aí vem a era de Aquário. Então o simbolismo de bezerro de ouro, carneiro no fogo, o outro fala, não, mata carneiro, mas não, eu sou o cordeiro de Deus, eu que vou morrer na água com pescador, com batismo na água e assim vai, trazendo a ideia de morrer pela humanidade. É o auto-sacrifício de Peixes. Aí depois vem a era de Aquário. Auto-sacrifício não, vamos matar todo mundo que tem poder, todo mundo que quer só ostentação. Aí começa a luta contra o poder de Leão. Só que a era de Aquário vai trazer uma revolução através do poder. Um poder central dominando todo mundo pela tecnologia. Isso é o que prenuncia. Só que agora nós temos um restart. 2025 é um restart da humanidade. Muitos economistas estão falando, guardem dinheiro, porque vai precisar de dinheiro de papel para comprar as coisas, vai precisar de barras de ouro e assim. Nós vamos ter um momento em 2025, 2026 de início dessa grande revolução. E nossa revolução no Brasil está silenciosa, mas veja o gráfico aqui. Em 2025, essa revolta silenciosa, em março e abril ocorre um movimento coletivo muito pesado, sobre um julgo de uma luta quase que sangrenta contra o poder e tendo que lidar com nós assim que temos esse conhecimento, muita cautela para saber que vai ser o caos, vai ter muita morte, vai ter muita opressão, mas que é o início de uma grande guinada para o país e para o mundo, devido ao fim do ciclo da opressão e da revolta popular. E os jovens de 95 a 2003, que nasceram nessa época, são os protagonistas dessa grande revolução para o mundo inteiro. Mas eles não vão fazer isso por conta deles, vão fazer isso por conta de mudanças no mundo inteiro, muito pesadas, climáticas, que já estava previsto. Eu estou falando disso há mais de 5, 6 anos, eu gravo os vídeos mostrando, gente, vai acontecer isso, isso, isso. Então, vamos seguir nossa vida com muita cautela a partir de agora, procurando ter reservas para atravessar esse clima pesado aí que virá em 2025, 2026. E principalmente em março vai até mais ou menos abril, maio, junho, período pesado, e depois vem um outro ciclo mais para o fim do ano e chega em 2026 o ciclo dessa grande mudança
se encerra a partir de março. Então nós temos, a partir de março, o início de realmente uma revolução que vai causar um restart no mundo. Em final do ano, uma readequação também muito pesada, e só para março e abril de 2026 é que, acabando a tempestade, acabando a destruição, começa a gente ter que se adaptar a uma nova maneira de conduzir o planeta, conduzir as nossas vidas para seguir a vida que nós temos que seguir, né? Não adianta, mesmo que tenha destruição de uma cidade por conta de qualquer evento, seja guerra ou questões climáticas, nós temos que continuar a viver. E assim nós vamos seguir. Que você possa entender esse ciclo e atravessá-lo de forma vibrante, compreendendo que é uma ordem da divindade. Deus não precisa pensar para isso acontecer. Tudo acontece dentro de um ciclo perfeito. E a gente tem mais que tirar o melhor proveito para a nossa existência. Nossa existência tem sentido quando a gente vive ela de forma brilhante, encantadora, mesmo nas adversidades. Um indivíduo, quando sobrevive a uma adversidade, ele se torna um herói. É essa a ideia que eu quero passar para todos. Que a gente se torne um herói em atravessar 2025 e 2026 e continuar a vida com as novas adaptações necessárias. Um forte abraço e não deixe de pedir a sua análise para 2025 e 2026, que aí vai ser específica para saber onde afeta o mapa de cada um. E assim poder atravessar melhor suas questões pessoais em 2025 e 2026.